Vamos continuar agora o nosso curso. Tá passando agora. A gente saiu de bioengrenagem de dente reto, a gente vai passar agora os outros tipos de engrenagem, tá? Mais comuns que existem, tá? E estudar um pouquinho sobre eles. Do mesmo jeito, tá? Não pensando muito em resistência, esforço do dente, tá? Mas sim pensando na transmissão de movimento, tá? A cinemática resultante da transmissão de movimento. Tá? No fundo, é isso que importa e, obviamente, pensando nas variações das condições de operação e nas variações que isso vão causar a cinemática, né? A gente tinha visto primeiro engrenagem de dente reto. Qual é a grande limitação das engrenagens de dente reto? As engrenagens de dente reto só operam entre eixos paralelos, certo? Né? Só tem como funcionar uma em cima da outra. Então, os eixos são paralelos, sempre. Mas e se eu precisar fazer a transmissão de movimento para eixos que não são paralelos? Eixos que se interceptam, tá? Então, para isso surgem esses outros tipos de engrenagem, tá? Não é a única função deles, tá? Mas resolvem esse problema, tá? E além de ter algumas outras características que tornam esses outros tipos de engrenagem mais convidativos a serem utilizados em algumas aplicações, tá? A gente vai começar o estudo aqui pelas engrenagens helicoidais, tá? Depois vai passar para as engrenagens sem fim e depois para as cônicas. Falando agora mais especificamente das engrenagens helicoidais. Deixa eu botar aqui uma foto. Tá. As engrenagens helicoidais. O que caracteriza uma engrenagem helicoidal? O dente dela é uma espiral, certo? Pelo fato do formato do dente ter mudado, tá? A forma que os dentes vão entrar em contato vai ser diferente, tá? A gente vai estudar depois, ver mais aqui na frente, que ao invés de o contato vai se dar ao longo de uma linha constante, ao longo da face do dente, né? No dente reto, você pega toda a face, uma linha ao longo da face do dente inteiro, de uma engrenagem, encosta no dente da outra engrenagem, e essa linha percorre os dentes, né? Por assim dizer. Essa linha de contato ao longo do dente. Tanto que a gente só tratava o problema com o plano. Numa engrenagem helicoidal, você vai ter que o contato entre os dentes vai se dar ao longo de uma linha de contato ao longo do dente. Vai ser uma linha inclinada. Ele vai começar na ponta do dente e o outro dente vai se acomodando em cima do outro dente, o dente que foi em contato, até que ele perde o contato. Ou seja, o contato se dá de uma forma mais suave, porque ele vai se dando de uma forma parcial. Tem o contato completo e a transmissão de movimento vai se dando ao longo desse movimento. E com isso, quando você está transmitindo cargas muito pesadas, tá? Esse contato mais suave torna a engrenagem helicoidal, mesmo para ângulos eixos paralelos, torna ela uma engrenagem mais convidativa, porque você vai ter uma passagem de movimento mais suave, logo você vai conseguir trabalhar com grandes cargas em grandes velocidades, sem ter o problema que é gerado na engrenagem de dente reto, que vai ser o barulho e o desgaste excessivo dos dentes, tá? Na engrenagem helicoidal, você vai ter essa passagem de forma mais suave e, consequentemente, você vai poder trabalhar em alta velocidade, com carga elevada, né? Torque elevado no eixo, e sem ter um desgaste excessivo dos seus dentes, tá?
Em termos de formato do dente, tá? Trabalhando, pensando agora, por enquanto, em eixos, engrenagens com eixos paralelos, tá? O formato do dente, tá, de uma engrenagem helicoidal, é o mesmo formato, é um formato involuto. Só que você pega, ao invés de pensar numa corda enrolada num cilindro, você pensa num rolo de papel. E que você vai pegar uma linha igual, uma linha inclinada em relação ao eixo do rolo, cuja inclinação é o ângulo de base, ângulo de hélice de base, tá? Psi-B. Vai traçar essa linha aqui, psi-B. Essa linha, ela forma esse ângulo com o eixo, com essa aqui, ó. Tá? Ou aqui, né? Como tá? Tá aqui, um pouco pro lado. Tá. Conforme você vai desenrolando o papel, mantendo ele esticado, esse papel cortado, né, nessa angulação, essa superfície gerada por essa linha aqui do papel, da borda do papel, é o perfil do dente involuto helicoidal, tá? Esse é mais difícil de desenhar de tentar esboçar, né? Não dá para fazer isso na mão, tá? Mas é essa a ideia. Mas como é que você faz isso na prática? Você faz o acoplamento, você pega o mesmo processo que você faz para fazer o dente reto, só que você acopla esse movimento ao movimento de rotação, tá? E aí você gera o dente helicoidal, tá? As condições, tá, que você precisa para que as engrenagens, duas engrenagens helicoidais, tenham contato, consigam trabalhar juntas, tá? Na engrenagem de dente reto, tinha lá as restrições, né, do passo, tá? Aqui as restrições tem mais restrições, tá? Os ângulos de hélice, os ângulos de hélice têm que ser iguais, os passos têm que ser iguais, e o sentido das hélices opostos. Tá. Isso, se vocês pegarem para imaginar, você vai ter uma engrenagem que o dente vai estar assim. Na outra, se o dente tiver com o mesmo sentido de hélice, ele vai estar por baixo, ele não vai conseguir encaixar. Ela tem que estar tem que estar para cá, né? Para poder um dente encaixar no outro. Isso, se você pensando espacialmente, tem que ter o sentido da hélice seja oposto, tá? Então, além da restrição de ter os espaços iguais, você tem que ter os ângulos de hélice igual, no caso da engrenagem trabalhando em eixos paralelos. E o sentido das hélices tem que ser opostos, tá? A razão de transmissão, nesse caso, assume a mesma forma, tá? Depois a gente vai ver que o ângulo de hélice não importa, muito embora ele apareceria aqui, multiplicando os diâmetros, como ele é igual, ele corta, tá? Por isso que nesse caso você consegue a mesma relação de transmissão. Muito embora contar todas essas variações, tá? A razão de transmissão continua sendo igual. E aí que vem o legal, né? Trabalhando com a mesma distância de centros, engrenagens diferentes, obviamente, substituindo dente reto por dente helicoidal, você pode resolver o problema de ruído e de desgaste excessivo do dente devido à carga, simplesmente colocando uma engrenagem helicoidal, mantendo a mesma relação de transmissão. Tá?
Mais na frente a gente vai ver. Deixa eu ir lá na frente, eu não gosto. O texto aqui é meu, mas eu mesmo não gosto disso. Tá, vamos ver aqui. Só um segundo. Tá, que são as engrenagens de espinhos de peixe. Tá? A grande questão, focando nessa figura, tá? O que é uma engrenagem de espinho de peixe? Ela é uma engrenagem que tem metade do ângulo de hélice para um lado e na outra metade dela o ângulo de hélice invertido, né? Menos ele. Por que você faz isso? Tá? Qual é a grande vantagem de uma engrenagem espinha de peixe? Tá? Quando você está trabalhando com cargas muito elevadas, por exemplo, numa transmissão, tá? Quando o outro dente está em contato aqui, deixa eu botar uma coisinha ali. Você vai ter outro dente encaixando aqui, certo? Esse contato vai gerar um esforço, né, para cá. Isso vai se decompor. Eu posso decompor, né, esse esforço em uma força horizontal e uma componente vertical. Tá. Essa componente aqui, ela é desejada, né? Eu quero, é a transmissão de movimento. É a força que um dente está fazendo no outro para você empurrar a engrenagem para frente, tá? Seja para lá ou para cá, tá? Depende de quem está empurrando quem. Só que essa aqui, essa componente axial, ela é indesejada. Tanto que quando você coloca uma engrenagem helicoidal operando, tá? Dependendo do sentido dos eixos, quando for eixo não paralelo, você vai ter que colocar um rolamento do lado para travar a engrenagem, porque senão ela tende a caminhar pelo eixo. Porque você tem um esforço axial aqui gerado, não transversal. Aí qual é a grande sacada da engrenagem espinha de peixe? Por você ter uma dupla hélice, do mesmo jeito que você vai ter uma força para cá, você vai ter uma força para cá. Então a componente axial se anula, só ficando as componentes transversais de movimento, o que faz com que você consiga trabalhar com cargas ainda mais elevadas, sem necessidade de colocar um rolamento e ter um esforço excessivo nesse rolamento. Aí você coloca o rolamento por questão de precisão de montagem, porque essa engrenagem exige uma certa precisão de montagem para justamente encaixar as hélices, tá? Mas você não vai ter um esforço excessivo nesse rolamento, travando essa engrenagem na posição, tá? A engrenagem vai estar fixa, mas esse rolamento não vai ser tão exigido mecanicamente. Porque se eu for se mover, é uma característica importante para o rolamento, é o esforço axial que ele é submetido. Então, nesse caso, você reduz o esforço no rolamento, colocando uma hélice dupla e ganhando, combinando a propriedade de elevada carga sem ter o problema do esforço axial. Tá? Tá? O único problema, né, que se uma engrenagem helicoidal já exige uma precisão de montagem mais restrita, já tem uma certa restrição na montagem, quando você está trabalhando com uma engrenagem de espinha de peixe, esse problema fica mais acentuado. Você exige um pouco mais de atenção quanto à montagem. Tá? Vamos lá, essa parte aqui é importante, tá? Que é as relações entre do jeito que a gente chama o passo circular, passo diametral, e número de dentes, diâmetros, relações entre essa sopa de letrinhas. Aqui a gente tem um pouquinho mais de variáveis, tá? Eles são bem definidos aqui nessa figura, tá? A gente já tinha definido o ângulo de hélice, tá aqui, ângulo de hélice. O que é o ângulo de hélice? Se você pegar aqui a linha de centro de um dente
e uma linha perpendicular à face da engrenagem, esse é o ângulo de hélice. Tá? Ele aparece aqui também. Tá. Você tem o passo transversal, PT, que é a distância entre duas linhas de centro, de dois dentes consecutivos, medidos na direção transversal a essa normal, né? Ou seja, na direção da face do dente, da engrenagem. Desculpa, nosso dente não. E você tem o passo normal, que é medido da normal à linha de centro dos dentes. E você tem o passo axial, que é, você dizer, uma projeção do passo normal na direção transversal, na direção axial da engrenagem, tá? Essa distância aqui, AD, é a projeção de PN em AD, né? Quer dizer, na verdade, o passo axial projetado é PN, né? Mas dá para entender. Você tem também o ângulo de pressão normal e o ângulo de pressão transversal. Tá? Aí já exigindo um pouquinho mais do desenho de vocês, desenho técnico, né? O ângulo de pressão transversal é medido, tá, entre a vertical e a linha aqui do dente, desse corte AA. Só um momento. Agora, tá? Eu estava falando dos ângulos de pressão, né? Então, você tem dois ângulos de pressão. Um é medido ao longo desse corte axial, corte transversal, e outro medido no corte na direção do dente, tá? Então, o corte aqui no transversal é o ângulo de pressão transversal e aqui é o ângulo de pressão normal, tá? Agora, nosso grande mistério é relacionar tudo isso, certo? Então, o passo normal é o passo transversal vezes cosseno do ângulo de hélice. Tá aqui, né? Aqui está o passo normal, aqui está o passo transversal, fácil, geometria. O passo axial é o passo transversal, cosseno do ângulo de hélice também. Isso mesmo tendo o retângulo aqui, agora é o triângulo ADE. Tá? Sem muito mistério. Como o passo circular normal, né? E o passo diametral normal, igual a π, o produto, né? Já vem lá da propriedade lá da dente reto, tá? Na direção normal, o ângulo, a engrenagem helicoidal, na direção normal ao dente, ela vira uma engrenagem normal, tá? Você consegue relacionar os passos, o passo diametral normal, com o passo diametral transversal, em função do cosseno de psi. Ou então, né, com os pezinhos minúsculos, tá? E você relaciona os ângulos de pressão através dessa relação. Os ângulos de pressão normal e tangencial, a tangente deles, a razão entre as tangentes é igual ao cosseno do ângulo de hélice, tá? Essa parte aqui é uma parte meio, assim dizer, é uma elucubração teórica, tá? Para você conseguir gerar uma engrenagem de dente reto equivalente, tá? Então você faz um corte, você analisa aqui que a superfície, a curva descrita pelo ponto de pitch num corte transversal, aqui no transversal à superfície do dente, tá? Um corte aqui na direção normal ao dente, e gera uma elipse, tá? E
aqui no ponto de contato, o raio desse elipse é dado por isso aqui. Tá? Ou seja, o raio equivalente de uma engrenagem de dente reto, uma engrenagem helicoidal, nada mais é do que o raio dela dividido pelo cosseno quadrado do ângulo de hélice. Ou seja, ela é equivalente a uma engrenagem de dente reto que teria n dividido por cosseno ao cubo do ângulo de hélice. Tá? Ou seja, a equivalente de dente reto é o número de dentes dividido por cosseno ao cubo. Tá? Mas assim, não vai entrar muito ao caso, a gente não vai usar muito esses conceitos, não. É mais para conhecer. Tá? Depois, dando uma lida no livro melhor, a gente faz um detalhamento um pouquinho mais a fundo da análise dessa elipse aqui. Tá? Então, da mesma forma que existe o problema da interferência para uma engrenagem de dente reto, existe também para uma engrenagem helicoidal, tá? E dependendo do tipo do par da engrenagem, né? Sempre o 2 é a engrenagem motora, 3 é a movida, tá? Então, se você tiver contato com uma cremalheira, o número mínimo de dentes é dado por isso aqui. Se ambas tiverem o mesmo número de dentes, só que agora, se você não tiver o mesmo número de dentes, então o número de dentes do pinhão é dado por isso, o número de dentes da coroa é dado por isso, onde RT é razão de transmissão. Tá, e o φ é medido no plano de rotação, é o transversal, e não o normal, tá? O φ que aparece aqui. Isso aqui, então, foi padronizado em norma, tá? Que o número de dentes mínimo vai se evitar interferência para cada ângulo de hélice e para cada ângulo de pressão normal, universal, desculpa, é dado por essa tabela aqui. Tá? Então, se eu tenho ângulo de hélice 40, estou trabalhando com ângulo de pressão de 20, número mínimo de 10, 19. Tá? É mais ou menos o resultado geral dessas fórmulas aqui. Tá? Se vocês forem fazer a conta, não dá exatamente, tá? Mas isso aqui já é uma padronização normativa. Tá? É uma norma. E caso você tenha que usar um número menor de dentes, né? Você pode usar aquela mesma estratégia que a gente tinha em dentes retos. Se eu quero evitar interferência, por algum motivo eu tenho que fugir dessa tabela. O que eu faço? Eu afasto as engrenagens. Tá? Afastando as engrenagens, eu elimino o problema da interferência, deslocando os círculos de adendo, né? Afastando os círculos de adendo do círculo de base, evitando a interferência. Então, você pode afastar ele dessa quantia aqui, que a gente deduziu mais ou menos lá para a engrenagem de dente reta, mesmo procedimento, está parecido. Você faz ela para engrenagem helicoidal. Tá. Proporção dos dentes helicoidais. Lá no dente reto, você tinha lá o adendo é 1 sobre o passo. O dedendo também. É 1 ou 1 sobre 25 do passo. A largura do dente, a espessura a largura da face. As coisas eram padronizadas. Tá? Para a engrenagem helicoidal, não existe, pelo fato de que é muito mais fácil. Você geralmente não emprega engrenagem helicoidal em situações que são exigidas intercambiabilidade. Geralmente são empregos mais específicos. Por quê? Porque é uma situação mais peculiar que você está usando a engrenagem helicoidal para resolver um problema que a engrenagem de dente reto não resolve. Se fosse um problema simples, você usaria uma engrenagem de dente reto. Certo? Então você só está usando a engrenagem helicoidal porque é uma situação mais peculiar. Então não existe
os custos associados a gerar uma padronização e ter que adaptar os seus projetos para a engrenagem padronizada pelo bem da intercambiabilidade, vamos assim dizer, o caso da engrenagem helicoidal não vale a pena. Esse custo de padronização não vale a pena. Vale mais a pena você ter engrenagens feitas sob medida, vamos assim dizer, para cada caso. Tá? Existem as mais tradicionais, mas não existe nada normatizado. Tá? E aqui o livro descreve, eu não vou ficar aqui entrando em detalhes, tá? É mais. São sugestões, tá? Em função do ângulo de hélice e do ângulo de pressão, tá? Ele sugere alguns ângulos de hélice, ângulos muito grandes geralmente não são recomendados, tá? E você calcula, em geral, baseado nos padrões de dente reto, mas em geral, tá? Uma recomendação que se tem é que a largura da face atenda a essa equação, tá? Isso tem a ver com a resistência do dente e aquela razão de transmissão de contato, tá? O ideal é que ela tenha essa condição aqui. Tá, vamos lá. Passando agora para a linha de contato, tá? Como eu tinha dito para vocês, né? No dente reto, supondo que aqui fosse um dente reto, tá? Você teria o contato, aqui é o ponto que o adendo cruza o círculo de base, cruza a linha de pressão, né? Você teria essa linha aqui subindo ao longo do dente, se fosse um dente reto. Tá? O outro dente encostaria nessa linha AB aqui, nessa linha horizontal, e essa linha de contato subiria até ficar aqui AC. Tá? Só que na engrenagem helicoidal, isso não acontece. O que acontece? O contato começa com a pontinha do dente de um dente encostando na pontinha do outro dente aqui em A. Os dentes vão se acomodando ao longo aqui do um se encostando no outro, aumentando o contato ao longo dessa linha AC até que perde seu contato em C. Tá? É como se fosse quase duas elipses, duas superfícies espirais encostando uma na outra. Como se fosse uma roda passando em cima do chão. Não é bem uma roda, é uma roda helicoidal. Como se fosse existir isso. Tá? E aí, da mesma forma, né, a gente pensa na razão de contato. Lá na engrenagem de dente reto, eu quero que minha razão de contato seja sempre maior ou igual a 1, porque eu preciso ter sempre dente em contato, senão eu tenho falha na transmissão. Você tem que ser sempre, no mínimo, um dente em contato. Tá? E aí a gente define aqui duas razões de contato. A razão de contato normal, tá? E a razão de contato axial, que são medidas sempre nas respectivas... e tem a razão de contato transversal, que é o M. Tá? Essa razão de contato é calculada da mesma forma que para dente reto. Tá? A razão de contato normal é medida na direção normal do dente. E você relaciona ela com essa equação aqui. Tá? Que é o ângulo de hélice em função aqui do ângulo de hélice equivalente, de base equivalente. E o ângulo de hélice, que é o φb e o φ. A razão de contato axial é dada por isso aqui. F é a largura da face, psi é o ângulo de hélice, e PT é a face transversal. Tá? A razão de contato total é a soma das razões de contato de face e transversal. Essa soma dá uma noção da quantidade de dentes em contato ao mesmo tempo. Tá? Bom, aqui tem uma série de exemplos, tá? São bons para serem feitos porque eles fixam a nomenclatura, quem é cada variável, tá?
você sabe, e aprender a manusear as fórmulas que a gente tem. Questão de engrenagem é questão dada. Porque questão de engrenagem é ter o banco de fórmulas na sua cabeça, na sua frente, ver as variáveis que você tem e construir o caminho usando essas fórmulas para chegar na variável que você precisa. Tá? Não tem mistério. Saúde. É, não tem mistério. Não tem mistério mesmo. Tá? Questão dada. Essa questão 19.2 aqui é um bom exemplo a ser feito, tá? Que é um exemplo de substituição de engrenagem de dente reto por engrenagem helicoidal, tá? Tem algumas fórmulas que eu não deduzi, eu acho que com vocês lá em dente reto, mas elas são bem óbvias, tá? Por exemplo, a distância entre centros de engrenagem, que é a soma dos diâmetros, tá? Mas aí vocês vão resolvendo esses exemplos, tá? Eles são bem explicadinhos, tá? Esse 19.2 é muito bom de ser resolvido. Esse aqui é aplicação de fórmula só, tá? Engrenagens com eixos não paralelos, tá? Os meus eixos agora têm um ângulo sigma si. Em termos de construção da engrenagem, elas são iguais. Só o que vai mudar agora é a razão de transmissão. Tá? A relação entre os ângulos de hélice tem que seguir essa equação aqui. Sigma, que é o ângulo entre os eixos, é ψ2 mais ou menos ψ3. Depende do sentido do ângulo de hélice. Tá? Se for invertido é menos, se for no mesmo sentido é mais. Tá? O diâmetro de pitch está aqui, calculado dessa forma. Né? Logo, a razão de transmissão é dada por isso aqui. Continua sendo N2 sobre N3, só que na verdade é D2 cosseno de ψ2, D3 cosseno de ψ3. Tá? Percebam que se os ângulos de hélice forem iguais, gira D2 sobre D3. Tá? E nessa figura aqui, é importante, né? Engraçado não, né? É importante ser analisada, porque você vê a posição onde é colocado o rolamento para absorver o esforço axial, tá? Se vocês forem olhar aqui o sentido de rotação da engrenagem, ele vai empurrar essa engrenagem aqui para cá. Agora, se essa aqui estiver conduzindo, o esforço vai ser para cá. E da mesma forma aqui, tá? Se você for olhar aqui o sentido do esforço, essa girando para cá. Então ela está empurrando esse dente. Vamos girando para lá, para cá. Esse giro está para cá, essa força está para cá. Então eu tenho uma componente para cima, né? Para frente aqui da tela, e uma componente axial para a esquerda. Logo eu estou empurrando essa engrenagem para a esquerda. Logo eu preciso colocar alguma coisa aqui para segurar. Tá? Essa figura aqui é bem legal. Cabe perder um tempinho entendendo o posicionamento dos componentes nessa figura. Tá? E aqui vem um exemplozinho de aplicação direta. Ó, percebam. Tá? A teoria de forma de contato, interferência, tudo é igual. Só o que muda é a relação entre os ângulos de hélice, que eles têm que ser agora somar e compor o ângulo entre os eixos, tá? E que a razão de transmissão é proporcional também ao diâmetro vezes o cosseno dos ângulos de hélice. Não é simplesmente uma razão dos diâmetros, tá? Engrenagem sem fim. Saindo agora de engrenagem helicoidal, partindo agora para sem fim. Tá? Agora aqui encerrou engrenagem helicoidal. A engrenagem sem fim.
sem fim, na verdade, nada mais é que um parafuso, tá? Pode ser considerado um parafuso com um ângulo de hélice bem definido. Sendo que, em geral, ele tem essa superfície, tá? Ele pode vir a ter essa superfície, de modo que o sem fim ele abrace a coroa. Tá? Vocês percebam aqui esse detalhe dessa superfície aqui, ó. Tá? É uma engrenagem com uma superfície de pitch que não é cilíndrica, é uma envolvente, tá? Para ela envolver a engrenagem que está acoplada a ela, tá? Um envelopamento, tá? Em geral, os eixos são ortogonais, tá? Você vai ter o eixo do sem fim aqui, transmitindo uma engrenagem que vai estar rotacionando nesse eixo aqui, tá? O eixo está para fora aqui do papel, da tela, e o outro eixo está aqui em cima. São eixos ortogonais que não se interceptam. É bem parecido, tá, com engrenagem helicoidal, tá? Você tem aqui definido, já passando aqui para a parte de relações dos dentes, né? Você tem aqui o ângulo de hélice. É definido aqui também um ângulo de avanço, que é o complemento do ângulo de hélice. Lembrando, o que é complemento? É a diferença para 90, né? Você tem o, o diâmetro do sem fim, né? Diâmetro de pitch do sem fim é essa distância aqui. Como se fosse um cilindro equivalente, tá? E o passo axial. Você tem um passo axial aqui só definido. Você não tem aqueles outros passos todos. Já na coroa, tá? Tem aqui o diâmetro de pitch, tá? Percebam também que o dente da engrenagem, ele é curvo, tá? Para poder encaixar no, na coroa, no sem fim. E aqui está definida a distância entre centros, que é metade do diâmetro de pitch do sem fim, mais metade do diâmetro de pitch da, da coroa. Condições para o casamento, tá? O ângulo de avanço do sem fim é o ângulo de hélice da engrenagem. E o passo axial é o passo circular. Passo axial dá passo circular. E ângulo de avanço do sem fim, que é o lead angle, né, o lambda, é igual ao ângulo de hélice da engrenagem. Tá? Tá. O diâmetro primitivo da engrenagem, tá? Lembrando que 3 é sempre a engrenagem, a coroa, é dado por isso aqui, o passo axial, passo circular, tá? E para o diâmetro do sem fim, tá? Você não tem nenhuma especificação, certo? Mas é recomendado que eles atenda a essa relação aqui. Essa aqui é uma média entre essas aqui, tá? Mas o ideal é que ele esteja nesse intervalo aqui. Isso aqui é como se fosse um valor médio desse intervalo, tá? Ou seja, é um ou outro. Ou isso aqui é uma restrição conservativa, ou você pode escolher qualquer valor desde que esteja dentro desta faixa, tá? Equações, tá? Você tem que o avanço é passo axial vezes o número de dentes. Logo, o ângulo de avanço é dado por isso aqui, tá? O que é isso aqui? O avanço é o quanto é a distância percorrida por um ponto na superfície em uma volta, assim dizer, tá?
Aqui, a relação entre ângulo de avanço e ângulo de pressão, tá? É uma tabela também, recomendações para interferência. Percebam que você para de ter muita fórmula e passa a ter muita recomendação, tá? Porque muita coisa veio da prática e o estudo dessa dinâmica de movimento é bem complicado. Então, vale a pena, prefere-se valer-se da experimentação do que ficar analisando cada caso. Quando você analisa um caso, é que ele necessita realmente ser analisado para ter um estudo muito a fundo disso, tá? E a relação de transmissão é dada por isso aqui, tá? É a mesma relação de transmissão do, do, da engrenagem helicoidal, tá? Só que quando os eixos são ortogonais, que é a maioria dos casos, tá? Você chega nisso aqui. As proporções dos dentes, tá? Recomendo-se usar isso aqui, PN eu passo normal, tá? E aqui tem um exemplozinho simples, tá? Vamos lá. Já acabamos mais um tipo de engrenagem. Agora chegamos nas cônicas. Cônicas. Vamos lá. Para que serve a engrenagem cônica? Qual é o caso que ainda não foi abordado? Tá, a gente trabalhou com eixo paralelo com grande carga, pequena carga, alta velocidade, baixa velocidade. A gente trabalhou com eixos angulados, eixos ortogonais. O único caso que a gente não abordou foi o quê? Eixos que se interceptam. Todos os outros casos, os eixos não se interceptavam. Agora, nossos eixos se interceptam. E aí você não pode usar a engrenagem helicoidal, você não pode usar nenhuma das outras engrenagens que até agora. A gente tem que partir para a engrenagem cônica. Tá? É... Existem alguns tipos de engrenagem cônica. Tá? São classificações. O termo em português eu nunca achei uma tradução boa para isso. Tá? Mas é meter gears. Quando você tem engrenagens cônicas iguais e o ângulo entre eixos é 90. Tá? Eixos ortogonais que se interceptam. Engrenagens angulares. Quando o ângulo entre os eixos é diferente de 90. E crown gear, né? Engrenagem de coroa. Quando o ângulo de pitch de uma das engrenagens é 90. E a sua superfície de pitch se torna plana. Tá, essa definição a gente vai entender melhor quando a gente definir o que é ângulo de pitch, tá? E a superfície de pitch. Tá, percebam aqui, né? Como agora os meus eixos se intersectam, né? Aqui está um eixo, o outro eixo. É como se eu posso definir não mais um ponto de contato, uma linha de contato, tá? Eu vou ter como se fosse dois cones, onde essa linha aqui é que divide entre um ângulo de cone para uma engrenagem e um ângulo de cone da outra engrenagem, tá? A abertura desses cones. E você já percebe que a soma da abertura dos cones define o ângulo entre os eixos. Tá? Eu tenho essa linha de contato. Se eu rotaciono essa linha de contato, eu gero duas superfícies de contato, que são dois cones. Tá? Esses são os cones de contato, as superfícies de contato. Quando o cara define lá a engrenagem coroa, é porque uma dessas engrenagens, um ângulo dessa engrenagem aqui é 90. Tá? Um desses ângulos é 90. E essa superfície de contato, ao invés de ser um cone de abertura de 90 vira um círculo. Certo? Sim, você tem uma superfície plana. Tá?
Então, agora, na engrenagem cônica, a gente tem dois cones, um rolando por cima do outro, por assim dizer, tá? A razão de transmissão vai continuar sendo a mesma coisa de sempre. Porque a gente precisa disso para ter uma engrenagem que atenda lá aquela condição de transmissão razão de transmissão constante, tá? Só que os raios são medidos na base do cone, tá? Isso é importante. E esse aqui é o R2, tá? Sigma é o ângulo entre eixos e gamas são os ângulos de cone. Obviamente, tá? Você tem que sigma é gama 2 mais gama 3, tá? E você consegue e aqui a gente vai, agora a gente vai obter uma relação, tá, que está demonstrada, tá? A relação entre a razão de transmissão, o ângulo de hélice, o ângulo de hélice não, o ângulo de cone e o ângulo entre eixos, tá? Ou seja, dependendo da razão de transmissão que eu tenho e do ângulo entre os eixos, o ângulo dos cones está definido, tá? Eu não posso ter qualquer abertura de cone. A abertura do cone é definida pelo ângulo entre os eixos e a razão de transmissão. Porque isso está ligado, a abertura do cone está ligado com o raio, certo? A abertura do cone define os raios. Se a abertura do cone está relacionada com os raios e os raios estão relacionados com a minha razão de transmissão, obviamente eu consigo relacionar a razão de transmissão e, obviamente, a soma dos dois aqui, né, com o raio, com os ângulos de cone, tá? Se eles forem ortogonais, né, você tem que o cosseno vai a zero e o seno vai para 1. Você gera essa relação aqui, tá? Para esses ortogonais. Você vê que a tangente do ângulo de hélice é a razão entre o número de dentes dela e da outra, tá? Aqui ele fala um pouco sobre o formato dos dentes, tá? Essa superfície aqui tem que ser uma esfera, um pouquinho para melhorar o contato, tá? E essa parte aqui do fundo do dente, tá? Para melhorar, para ter um melhor contato, o ideal é que ela seja esférica, tá? É isso que está querendo dizer aqui, esse parágrafo que está falando. Só que geralmente você não faz isso. Na verdade, o que você faz é aproximar isso aqui para uma reta, tá? De modo que essa reta aqui seja perpendicular, tá? À superfície dos cones, tá? Aqui está um cone, aqui está outro. Essa reta aqui é perpendicular aqui, tá? E você forma dois cones de fundo, tá? Que são os back cones, tá? Você forma dois cones aqui no fundo. Sendo que essa reta aqui é perpendicular às duas superfícies primitivas, tá? Então ela é única aqui, tá? E aí, como essa esfera, nesse ponto, ela é tangente à superfície de cone,
você não tem perda de propriedade e ganha na facilidade de fabricação, dado que isso aqui é reto, não é esférico, que complicaria muito a fabricação, tá? Aqui tem o estudo do formato do dente engrenagem helicoidal, tá? Seria essa gota d'água dupla, tá? Ele seria mais ou menos esse formato, tá? É mais complicado de explicar essa construção. É o perfil octoide, tá? E para projeto do dente, você usa essa aproximação aqui, chamada aproximação thread gold, tá? Que você tem bons resultados para mais de 8 dentes. Perceba que tudo acaba, uma hora, entra na parte experimental, tá? É a aproximação de thread gold. Com essa aproximação, você gera dois raios equivalentes, que seriam os raios das engrenagens de dente reto equivalente. Aqui é o meu par de engrenagens cônicas, você teria um par de engrenagens de dente reto equivalente, que teriam esses raios, e os números de dentes equivalentes seriam dados por isso aqui, tá? As proporções de dentes de dentes de engrenagem cônica, as mais comuns, tá? São as proporções de Gleason, tá? Então, expressas nessa tabela aqui para ângulo de posição de 20 graus. Tem para outros ângulos, tá? Mas 20 graus é o mais comum, eu botei aqui na apostila, tá? E também, por que não tem padronização para engrenagem cônica? Porque você não precisa disso. Engrenagem cônica, tá? Uma engrenagem cônica, você só precisa de operações muito específicas. Logo, você não precisa de intercambiabilidade, tá? Da mesma forma que você tem um número de dentes mínimo para não ter interferência, tá? Vou fazer mais uma interrupçãozinha. Bom, pessoal, voltando aqui, depois dessa nova interrupção, tá, falta somente definir agora algumas relações geométricas, tá? Como é que são caracterizadas as construções geométricas do dente, tá? Vamos lá. O adendo e o dedendo, eles são medidos no fundo do dente, tá? Na parte de trás. A distância denominada backcone distance, né? É o raio equivalente da engrenagem de dente reto equivalente, tá? É medido aqui também na direção do backcone. Tá. Ângulo da face é o ângulo medido em relação aqui ao eixo do cilindro, do cone, em relação à face do dente. O ângulo de dedendo é esse ângulozinho aqui, entre o ângulo do meio do dente e o ângulo e a face. Mesma coisa o ângulo de raiz, tá? E o ângulo de dedendo, tá? São mais algumas distâncias, alguns parâmetros geométricos, tá? Só definindo para vocês. Tá? E aqui é o cálculo deles. Tá? Aqui é uma engrenagem de coroa, tá? Vocês percebem que, pode perceber que o ângulo de um dos cones é 0, logo a do outro é 90. Né? Ou seja, é uma engrenagem helicoidal, entre aspas, né? Plana, e a outra é uma engrenagem de dente reto, que é uma engrenagem cônica com ângulo 90. Com ângulo 0, né? Desculpa. Tá? E aí o funcionamento dela é exatamente igual ao de uma engrenagem cônica. Engrenagem de espiral, tá? É uma engrenagem cônica que o dente é uma espiral, tá?
Aqui tem algumas características, mas também não tem muita coisa. E a Zerol. Tá? Por que a Zerol é uma classe específica? Porque ela é patenteada, tá? É uma marca patenteada, então é uma espiral com ângulo, é uma engrenagem helicoidal com ângulo de espiral nula, tá? É meio estranho de ver, mas tem uma pesquisa na internet, tem desenhos que são bem interessantes. Ela é uma espiral, mas o ângulo dela é zero, ela é quase reta, é bem estranha, tá? O funcionamento dela é parecido com uma engrenagem cônica, tá? Só que o contato ao longo dela, diferente da helicoidal e da cônica, o contato é ao longo de toda a face do dente. O contato se dá basicamente, você vê que tem até folga aqui nessa parte inicial, o contato se dá somente com a parte central do dente, tá? Não se dá ao longo dela toda. E engrenagens hipoides, qual é a grande diferença da hipoide, né? É você trabalhar com engrenagens com eixos angulados dentro de si, tá? Só que eles não se interceptam, tá? Aí você usa a hipoide, tá? O funcionamento é parecido com o de uma engrenagem cônica, tá? Bom, pessoal, vocês podem ver que, assim, em termos de matéria, nossa matéria basicamente acabou. Só falta mais uma aula que vai ser dada semana que vem, tá? Que é trem de engrenagens, que é um pouquinho complicado, mas não é nada demais. E em termos dessa parte do estudo de transmissão de movimento em engrenagens, tá? No fundo, por mais que eu seja contra isso, o ideal é entender os conceitos e conhecer um pouco mais sobre engrenagem, tá? Mas no fundo, é um banco de fórmulas, tá? Que vocês têm que saber. E no final, conhecer quem é quem na sopa de letrinha. As questões vão te dar uma série de dados suficientes para você poder conseguir chegar nos dados que você precisa, tá? Dadas as condições impostas pela questão. No fundo é isso. Vocês podem ver que todas as questões que a gente resolve, tá? No final acaba sendo uma aplicação sucessiva de fórmulas prontas. Não tem invenção de fórmula, não tem nada. Beleza? Beleza, então, pessoal. Esse é o penúltimo vídeo da nossa disciplina. Valeu!